Assim que o Vinícius conseguir. Agora a chamada está Gravação iniciada. Boa tarde a todos e todas. A gente vai iniciar a nossa plenária, né, sobre o Erefil. Falando aqui dos centros acadêmicos e entidades presentes, a gente tem Centro Acadêmico de Filosofia da Universidade Federal do Maranhão, Centro Acadêmico de Filosofia Tales de Mileto, da UESC, Ilhéus, Centro Acadêmico de Filosofia Lélia Gonzalez, Cafiuema, Centro Acadêmico de Filosofia da Universidade Federal do Maranhão e a UFMA, que eu acho que eu já citei, deixa eu ver. A UFMA Campus Pinheiro. E aqui, como representação, a gente tem o presidente da Federação Nacional de Estudantes de Filosofia, o Vinícius. Vamos iniciar a nossa reunião, né, para a gente não prolongar e conseguir debater o máximo possível. Primeiro, agradecer as entidades presentes, vamos aguardar que as demais vão chegando no decorrer da reunião, para a gente poder falar um pouco sobre o evento, como que ele está sendo, e discutir um pouquinho. Nosso primeiro ponto de pauta são as atualizações do Erefil. O pessoal aqui da comissão do Erefil, caso queira falar, em algum momento, só levantar a mão e a gente vai dividir na fala, tá bom? Sobre estudante interessado no Erefil. Certo. Sobre as atualizações do Erefil. A Nathalie entrou. Você quer falar, Nathalie, sobre as atualizações, sobre o local, estrutura e afins? Ou eu posso continuar? Enquanto a Nathalie não responde. Pessoal, basicamente, nossas atualizações é que a gente já está com o local, né? Como todos já bem sabem, vai acontecer lá na Universidade de Feira de Santana. A gente está com alojamento, então a gente tem duas modalidades para inscrição. A gente tem inscrição sem alojamento e sem alimentação, que é aquelas pessoas que vão conseguir via PIBID, via universidade, via algum outro tipo de fomento, uma verba para poder ficar em pousada, Airbnbs, coisas do tipo. E temos uma outra modalidade que é com alojamento e alimentação. Qual é o nosso tipo de alojamento? Saiu uma publicação recente, né, dizendo o que consta nesse alojamento e alimentação. Alimentação seria custear ali café da manhã, almoço e a janta, né? Já o alojamento é a própria quadra lá da universidade, lá da UFES. UFES não, perdão. Lá da UFES, a UFES é em Sergipe. E aí, o que é que tem? A questão é quem querer essa opção vai ter que levar barraca, colchão, enfim, as coisas normalmente que a gente utiliza para acampar, nos campos de batalhas que a gente vai, que são os eventos. Então, a gente tem essas duas modalidades de inscrição, uma sem alojamento, sem alimentação, que é aí para quem conseguir, Airbnb, esse tipo de coisa. E aí a gente está vendo também com o pessoal lá de Feira de Santana para ver alguns contatos de alguns lugares para ver se a gente consegue parceria. Não sei se os presentes aqui já entraram em contato com alguma pousada, Airbnb ou algo do tipo, para poder ver quanto que fica, né, durante os dias dos eventos. A gente está fazendo um levantamento inicial e a gente espera nas próximas semanas já tá mandando a lista com vocês para a gente poder ver se a gente consegue alguma parceria ali perto da universidade, para vocês também não ficarem tão longe do evento, para poderem estar pagando com despesas de Uber, coisas do tipo. E aí, caso alguém já tenha local e queira indicar também, esse é o momento. Nosso evento, a nossa programação, ela já está toda no site, já está toda fechadinha. E aí, vocês já podem estar olhando para poder fazer a solicitação dos ônibus. E as atualizações iniciais são essas. O local já está definido, a gente também já tem uma programação pré-definida, a gente está vendo se a gente tem mais mini cursos ou mais oficinas, que a gente ainda está recebendo as inscrições, e conforme a gente for recebendo as inscrições, a gente vai adicionando mais mini cursos ou mais oficinas dentro da nossa programação. Uma questão sobre uma atualização, e aqui eu quero colocar em votação, né? Mas antes de colocar em votação, quero saber se alguém quer falar sobre alguma atualização, se alguém tiver.
ou se já tem algum local, para poder ficar, caso não queira alojamento, né, ficar lá com o pessoal na quadra que foi dada pra gente, né, pra gente poder utilizar durante o evento. Alguém se manifesta? Pode falar, Vinícius. É, não vou ligar a câmera porque eu tô com a rinite alérgica atacada, acabei de tomar um alérgico, então vamos preservar. Mas quanto à questão de permanência, né, na estadia, a gente de Sergipe, pelo menos eu e Vinícius, né, nós vamos ter que sair durante o final de semana que antecede o evento. Então, gostaria de deixar aqui registrado que a gente pretende, talvez, ver se a gente consegue alugar algum espaço para ficar até a abertura do alojamento, né? Então, conversando com os estudantes daí para ver se existe essa possibilidade. Não conheço Feira de Santana, então a indicação de uma pousada, ou se outros estudantes aqui estiverem na mesma condição de que precise chegar antes da abertura do alojamento, né, do evento em si, entrar em contato com a gente, porque talvez a gente possa estar junto nesse final de semana, né, que antecede o evento. Né, só para Ótimo, ótimo. Enfim, quem conseguir primeiro, aí a gente coloca lá no nosso grupo, né, da do evento, lá o grupo geral de quem está querendo participar. E aí a gente pode até fazer aquele famoso, juntar todo mundo e paga mais baratinho. Ou se a gente conseguir até lá, né, algo sem pagar. Vamos ver se a gente descobre se a gente consegue algum local e tal, ainda mais que é no final de semana. Então, o evento começa na terça também, então vamos tentar, mas caso alguém já tenha alguma coisa, pode também estar falando com a gente. Atualizações são essas iniciais. Antes da gente entrar para a programação, as inscrições, as submissões, tem uma questão aqui que foi colocada, 2 centros acadêmicos entraram em contato com a gente, na verdade 3. A UF de Feira de Santana entrou em contato com a gente via WhatsApp, aqui eu estou formalizando, a UESB também, e a UESC, pedindo a prorrogação do prazo das submissões. E aí a gente falou que ia conversar com a comissão e logo em seguida, na nossa plenária, a gente colocar em debate para ver se a gente prorroga ou não. Lembrando que as inscrições das submissões, se salvo engano, vão até hoje ou é amanhã. E aí esse é um ponto que foi mandado para a gente, só que a gente tem que colocar aqui para os centros acadêmicos poderem votar. Então, aqueles que são a favor da gente prorrogar o prazo, e aí a gente, como comissão, a gente pensou em prorrogar o prazo por mais um mês, a gente não pode prorrogar tanto, porque, por exemplo, quando vocês mandam, a gente tem um tempo de corrigir para mandar carta de aceite para vocês solicitarem auxílio, verba, entre outras coisas. Se bem que a gente está vendo como facilitar isso antes da própria submissão. Mas aqueles que concordam aqui, e aí eu chamo as entidades presentes, em prorrogar o tempo de submissão por mais um mês, levanta a mão, por favor. No caso, até o final de junho. Deixa eu contar. Ó, a votação é por centros acadêmicos, viu, gente? Que tem direito. Centros acadêmicos filiados que têm direito a voto. amigo, é bom ressaltar que o diretório acadêmico da Universidade Estadual está presente também, lá do Feira de Santana. Ah, ótimo, ótimo. Deixa eu contar. Ó, tá, eu vou printar e facilita a minha vida depois de colocar na. Ok, temos 3, 4, 6 votos. Podem abaixar as mãos, por favor.
Mariana. Você consegue abaixar o nome da Mariana, Vinícius? Aqueles que são contra, né, a prorrogação de mais um mês da submissão, levantem as mãos. Ninguém? Alguma abstenção? Então, aprovado a prorrogação do prazo das submissões até o dia 30 de junho. Enfim, aprovado isso, a gente vai para as demais questões. Nosso segundo ponto de pauta é a programação, as inscrições e as submissões, e aí a gente quer bater um bate-papo bem sincero mesmo, para a gente poder saber como que tá essas questões e como a gente pode ajudar vocês. Eu vou transmitir a tela aqui para poder mostrar um pouco como que tá a nossa programação, lembrando que ela ainda pode ser mudada conforme a gente receba oficinas ou mini cursos. Conforme a gente for recebendo as inscrições, que estão também abertas, ou seja, as universidades que queiram fazer alguma oficina de movimento estudantil, algum tema voltado ali para o evento, podem estar se inscrevendo também no mesmo formulário de inscrição e a gente vai avaliar se a oficina e o tempo proposto está conforme nossa programação. Ó, vou dar uma passada desde o início aqui para poder aproveitar para apontar algumas questões. Como bem todos sabem, o evento vai ocorrer entre 11 a 18 de agosto. E eu quero apontar uma questão chave aqui. Ó, a gente tem o grupo das caravanas e sobre as inscrições de alojamento. eh, Enfim, antes de falar um pouco das inscrições, eu quero falar uma questão que é para a gente lembrar, que a gente vai ter votação no final do evento, no último dia, na sexta-feira, para poder descobrir qual vai ser a próxima sede sediadora. Então, os centros acadêmicos que estão afiliados, eles podem propor, né, caso queiram, ser sede realizadora do próximo evento, e aí a gente vai ter. E aí, enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre isso na hora que a gente chegar lá na programação. Ó, sobre as inscrições, a gente tem as inscrições para graduandos, está no valor de R$ 37,00. A inscrição dos graduandos filiados com alojamento e alimentação, até hoje está no valor de R$ 87,00. A gente tem uma virada de lote amanhã. Graduandos com alimentação e alojamento que não são filiados estão no valor de R$ 90,00. E a virada de lote também acontece amanhã para o valor de R$ 107,00. Pós-graduandos em alimentação e alojamento, o valor da inscrição está R$ 47,00 até o dia 11 de agosto. Pós-graduandos com alimentação e alojamento está no valor de R$ 127,00. A gente tem a virada de lote também amanhã, então fiquem atentos aos prazos, né. Professores da educação básica com alimentação e alojamento está no valor de R$ 177,00. Nossa virada de lote também acontece amanhã, por um valor de R$ 197,00. Professores da educação básica sem alimentação e alojamento está no valor de R$ 57,00, e ele vai ter dia 11 de agosto, então não tem virada de lote também para esse caso. Professores e professoras das universidades e profissionais sem alimentação e alojamento está no valor de R$ 77,00 até o dia 11, que antecede o evento. Professores e profissionais com alimentação e alojamento está no valor de R$ 260,00, valor fixo, até o dia 10 do mês que vem. Estudantes da educação básica, o valor está grátis, então, caso tenha estudantes que queiram ir, né, apresentar seus trabalhos, podem também estar se inscrevendo. A gente tem uma limitação, né, de quantidade, então vai chegar um momento que vai se encerrar essas inscrições. E a participação remota e virtual é uma inscrição fixa também no valor de R$ 37,00, que vai ter o dia 10/7. Por que participação remota e virtual? A participação remota e virtual ela está inclusa
a apresentação dos trabalhos e as mesas. As mesas que a gente vai ter à noite, a gente também vai transmiti-las. O resto do evento a gente não consegue transmitir, porque vai ter coisas que a gente vai estar fazendo ao mesmo tempo, por exemplo, oficinas, que é algo mais presencial, mini cursos. Então, esse tipo de participação, provavelmente a gente não vai conseguir fazer remoto. Mas a apresentação de de trabalho e as próprias mesas, elas vão ser, remotas e virtuais. Então, quem quiser pode estar participando assim. Nosso prazo de submissão, a gente acabou de modificar, né, então vamos mudar no site daqui a pouco. As modalidades de submissão, como eu falei, são comunicações orais, e minicursos. Caso alguém queira sugerir um minicurso, alguma oficina, pode fazer na mesma inscrição. Não é preciso fazer 2 inscrições, ou seja, fazer uma inscrição para comunicação e inscrição para o minicurso. Quando você for submeter sua comunicação oral, caso você que também queira sugerir um minicurso ou uma oficina, e aí você descreve toda bonitinha, logo após o seu resumo, que aí você faz uma inscrição única, pagando um valor único para você poder, sugerir o minicurso ou oficina que você pretende dar. As áreas são diversas. E falando um pouco da nossa programação, ela está do seguinte formato: na terça-feira é o dia inicial do evento, a gente tem o café da manhã, credenciamento. Esse credenciamento, ele vai até às 8 horas do primeiro dia e caso precise, né, as caravanas se atrasem ou algo do tipo, a gente vai estar, fazendo novos credenciamentos durante o evento em algum momento. E aí durante o evento a gente se comunica pelo próprio grupo oficial do evento. Os almoços serão sempre das 11h às 13 horas. Uma ou outra a gente vai ter um pouco mais de tempo. No primeiro dia, a gente tem a equipe, né, de teatro do Desiderato. Então eles proporam, né, fazer algumas intervenções. A gente vai ter uma oficina com eles de preparação, né, para o espetáculo da noite. E durante essas oficinas a gente também vai ter, uma visita guiada ao Museu do Sertão da própria universidade. A gente vai ter o jantar e depois o espetáculo. Logo após o espetáculo, a gente tem a roda de conversa, e após a roda de conversa, a gente vai ter um sarauzinho ali para a gente poder curtir. Então quem está ali no alojamento com a gente vai poder ficar um pouquinho até mais tarde. Tem alguém da UFES aqui para poder falar sobre o horário dos fechamentos dos portões da universidade? Deixa eu retornar aqui só para. Eu acho que não. Na quarta-feira se inicia nosso evento, a gente tem novamente mesa de abertura, às 8h, às 10h30. É importante lembrar, gente, que quem está com alojamento, quem vai ficar na universidade, a gente tem horário de café da manhã, almoço e janta. Então, é importante ficar ligado nesses horários para a gente acabar não perdendo ali o prazo, porque, lembrando, a gente está em outra universidade, as filas não são filas pequenas, como toda universidade é, então a gente tem que sempre estar chegando mais cedo para a gente conseguir, não ficar tanto tempo na fila. No Amigo, primeiro dia a gente vai. Oi. levantaram a mão aqui. Perdão, que eu não estou conseguindo ver. Pode falar quem levantou, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou graduando da UFES. Não faço parte da comissão que está organizando o Refil, mas eu vi o colega perguntar sobre o horário dos portões. Os portões lá abrem antes 5h45 da manhã, já estão abertos para a entrada e vai até às 23 horas. Certo, obrigado, Ronaldo. É importante essa questão de horário, gente, pelo seguinte quesito: terça-feira inicia o evento e as caravanas, elas precisam estar atentas ao horário, porque se chegar uma caravana após as 23 horas, ela não vai conseguir entrar, vai ficar impedida. Então a gente pede que as universidades estejam indo, né,
tentem ver com seus motoristas, tentem ver com a própria questão da programação, para tentar chegar no máximo às 10 horas, porque a gente sabe que às vezes o ônibus atrasa, então é melhor marcar para tentar chegar antes do que passar do horário. E aí, caso passe do horário, a gente vai ter que descobrir um plano B, C e D, mas é importante que todos fiquem atentos com a questão do horário, porque ninguém entra mais, fora do horário. Caso alguém levante a mão, podem ir falando, gente, que eu não consigo ver a mãozinha de vocês, tá bom? Na terça-feira, como eu disse, a gente tem a mesa de abertura, e à tarde a gente vai ter as comunicações, rodas formativas e apresentação de material didático. Apresentação de material didático, a gente não tem inscrição desses materiais, porque a gente colocou apenas para comunicação, oficina e mini curso. Isso foi uma ideia que trouxeram para a gente. Então, quando a gente tiver essas rodas formativas, caso alguém queira apresentar, a gente vai ver durante o evento, né, ou até antes, uma forma de inscrição para vocês poderem mandar esses materiais para caso, em um dado momento, a gente conseguir publicar eles, caso a gente já tenha o nosso site, né. À noite a gente tem a mesa temática, a primeira delas, e aí ela vai ser transmitida. Então, o que vai ser transmitido? As comunicações e as mesas temáticas. Cultural, horário de sempre. Na quinta-feira, a gente está dividido como a gente tem mini curso e oficina. A gente está com um mini curso que ela tem duração de 2 manhãs, então quem participar dele vai ficar na manhã de quinta e sexta nos mini cursos. A gente tem uma oficina já aprovada, se não me engano, a gente recebeu essa semana uma outra proposta de oficina, então a gente vai avaliar para poder ver se a gente consegue encaixar. A gente está planejando, à tarde, uma vivência cultural feirense fora dos muros da universidade. Então a gente está vendo ainda, para onde a gente consegue levar. E aí aqui é um ponto importante que a gente queria saber sobre os ônibus de vocês. É um ônibus que vai levar vocês, retorna e depois ele só volta para buscar, ou é algum ônibus permanente que ele fica ali durante todo o evento? Que a gente queria ver questões de acordos, né, com as próprias universidades, com os próprios transportes, para ver se a gente consegue utilizar esse ônibus nesse dia específico, né, para a gente poder levar o pessoal para os lugares que a gente está pretendendo, para a gente poder ter um outro tipo de momento ali. Alguém já sabe se tem ônibus, se não tem ônibus, e se há essa possibilidade de conversar com a universidade, para o ônibus dar uma rodada por lá? A gente está vendo também, em Feira de Santana, se a gente consegue um ônibus, só que a depender da quantidade de pessoas, não vai dar para caber todo mundo. E aí, pergunto, alguém já está com ônibus, ok? Esse ônibus vai ficar por lá, tendo alguma conversa, a gente consegue segurar esse ônibus para fazer essa vivência cultural feirense na quinta-feira à tarde? Ó, como ninguém comentou nada, a gente continua. À noite a gente tem novamente sessão de comunicações, e aí importantíssimo, as entidades estarem presentes na quinta e na sexta pelo seguinte motivo: após a sessão de comunicações, a gente vai ter a pré-assembleia final. O que vai rolar nessa pré-assembleia final? A gente vai falar um pouco como que vai funcionar, a votação da assembleia final, que é para poder escolher a próxima sede sediadora do Erefil 2027. E aí vai ser aprovado ali, todas as entidades cadastradas e filiadas têm direito a voz, voto e inscrição para ser a próxima sede sediadora. Então, é um momento que a gente vai estar explicando como que vai funcionar sexta-feira. E aí, antes de ocorrer o evento, né, no próprio site vocês podem ver, lá no topo, que a gente tem falando um pouco sobre essa questão, de como que vai ser essa escolha da próxima universidade sediadora. Então é importante as universidades aqui, né, os CAs e DAs que ainda não estão afiliados, se afiliar antes do evento, porque senão não tem como. Tem direito à voz, mas não tem direito a voto e muito menos tem direito a sugerir sua universidade como próxima universidade sediadora.
E aí a gente tem alguns pontos que a gente tá para poder aprovar um regimento, né? Esse regimento vai ser aprovado daqui a um tempo, antes do evento, para poder dizer o que vai estar ali solicitando para você falar: "Ah, quero que minha universidade seja a próxima universidade sediadora". Então, alguns elementos que aqui eu já vou adiantar para vocês é: a universidade tem que estar afiliada, na verdade o centro acadêmico ou o diretório acadêmico tem que estar afiliado. Se a Atlética também estiver afiliada, se salvo engano, ela também pode votar. Então eu vou olhar, mas enfim, vai ser aprovado, a gente vai marcar uma reunião, uma assembleia dessas para a gente poder discutir todo o edital de votação para esse evento. Mas adiantando algumas questões, podem ser mudadas ou não. O centro acadêmico e a Atlética, bem como o colegiado, elas devem estar de acordo para esse evento ocorrer. Então, essas entidades, elas vão ter que levar um plano para poder ser apresentado, para depois as pessoas poderem votar. O que vai ter nesse plano? Centro acadêmico é a favor? Tem a Atlética, ela é a favor? O colegiado já está sabendo? Você conseguiu conversar com a reitoria? Conversou, enfim, vocês vão apresentar um plano detalhado para a gente de como esse evento poderia acontecer na universidade de vocês. E se quais meios já estão ali, facilitados. Vamos dizer que, eu aqui da UESC quero que seja a próxima universidade sediadora, já conversei com a gestão atual do centro acadêmico, já conversei com a Atlética, conversei com o colegiado, conversei com o departamento, estão tudo a favor de fazer o evento e juntar o evento, talvez o próprio evento da Universidade de Filosofia. E além disso, eu vou só apresentar isso tem força suficiente para as demais entidades votarem na minha universidade? Então tem que apresentar uma proposta ali, bem como o tema, possível data, as datas não podem chocar com outros tipos de evento, mas para isso a gente vai ter uma reunião explicando todos esses mínimos detalhes para a gente poder aprovar um regimento para essa eleição. Além disso, se já conseguir, né, levar nesse plano formalizado para ser apresentado na plenária final, coisas do tipo: "Ó, eu consegui conversar com o nosso RU para poder ter RU, eu consegui conversar para poder ver se tem um local de alojamento, e esse evento não precisa ser necessariamente ocorrer dentro da universidade. É interessante que ocorra dentro da sua universidade? Muito interessante. Mas caso vocês consigam uma escola, consigam algum outro local que dê para fazer o evento, que dê para alojar pessoas e que consigam alimentações, pode estar dentro desse plano que vai ser apresentado e vai ser votado pelas demais entidades". Então é só adiantando algumas questões aqui, que nessa pré-assembleia final a gente vai estar ali informando as questões, de como vai ocorrer esse dia. Depois da pré-assembleia final, na sexta-feira, a gente tem a continuação do primeiro minicurso, a oficina 2 que a gente está para aprovar. Caso tenha mais oficinas, elas vão acontecer ao mesmo tempo, então você escolhe qual você quer ali participar. Nossa assembleia final, ela vai ocorrer das 14 às 16 horas. Então é o momento ali das entidades, centros acadêmicos apresentarem suas propostas, defenderem suas propostas e no final a gente fazer aquela votação. E aí depois da votação, a gente tem ali a primeira universidade sediadora, a segunda, a terceira e por aí vai. Caso a primeira não consiga, a próxima fica como sediadora. Então, a gente precisa ter, essas propostas para a gente poder saber o plano B de qual universidade poderia ser. Depois da assembleia final, essa geral, a gente vai ter um ato na Rua pela Filosofia. A gente está vendo como que vai ficar esse ato, mas possivelmente vai ser ali ou dentro da própria universidade, para a gente poder fazer um barulho ali, ou ali nas ruas em volta da própria universidade. O que é que a gente vai ter nesses atos? O que é que a gente pede para as entidades que estão indo para o evento? Conseguir fazer cartazes, conseguir levar bandeira do centro acadêmico, da Atlética, que a gente está na nossa luta, eh, atual, né, que a gente conseguiu agora, aprovar o aumento da carga horária de filosofia e sociologia no ensino médio, só que a gente ainda tem que levar essa luta para o Senado. Então vai ser um ato pensando nessas questões, e preparando a gente também para o encontro nacional que vai ocorrer no final do ano. Então,
esse ato ele vai gerar em torno dessas questões, da gente mostrar que um evento está ocorrendo em dadas regiões e que as regiões também aprovam, então todo mundo ok, para que esse ato aconteça, e que leve força, que a gente vai documentar, filmar, gravar e depois jogar tudo nas redes sociais para a gente poder pressionar o Senado. Então, mas enfim, durante a projeção do evento, a gente vai informando como que vai acontecer esse ato, o que se deve levar, o que pode ou não levar, e aí a gente dá, mais apoio ao que realmente vai acontecer. E aí no final a gente tem a conferência de encerramento e uma cultural. As culturais ainda não estão definidas do que vai ter em cada cultural, mas a gente colocou o horário específico para a gente poder fazer algo caso a gente, consiga ver quais tipos de culturais a gente pode fazer. Esse momento eu vou abrir aqui para vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre a programação, sobre algo do tipo, se querem sugerir uma oficina ou algo, lembrando que depois tem que ser redigida pelo nosso formulário lá, né, para poder ficar salvo. Mas é basicamente isso, gente, é chamar atenção para o que vai ocorrer no evento e, mais ainda, os 2 últimos dias do evento. Não sei se as universidades de vocês vão ficar até o final do evento, então a gente espera que sim, porque a gente tem essa assembleia geral que é importantíssima para a gente poder descobrir qual vai ser a próxima universidade sediadora do evento. Eu vou abrir aqui para vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa do tipo, ou sugestões, lembrando que esse ponto de pausa chama programação, inscrições e submissões, e a gente quer agora ouvir um pouco de vocês, tanto sobre programação, tanto sobre como que tá as inscrições, se tem dúvidas, o que está precisando, tanto a questão das submissões, como que vai as submissões, como que a gente pode ajudar vocês. Então esse é o momento dos centros acadêmicos. Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. Esse é o momento dos centros acadêmicos e vocês, né, poderem, falar um pouco sobre como que tá isso. Quem levantou a mão? Ah, tá, Vinícius. Então, gente, só queria complementar, mas antes disso, gostaria de dizer que todo mundo aqui, né, pode contribuir um pouco, falando, se está se organizando, se não está, se tem vontade. Porque se a gente não ouve, né, a gente não sabe o que está acontecendo e não sabemos como ajudar. Então, muitas das situações que chegam até nós, talvez se fossem faladas antes, a gente conseguiria ajudar de uma forma mais eficiente. Então, quanto mais dúvidas vocês tiverem, falarem, comentarem, a gente pode estar tirando e tentando fazer com que a nossa atuação, né, eu enquanto presidente aí da federação, mas principalmente o Matheus, né, que ele é o coordenador de vocês, nossa, na verdade, que eu também sou do Nordeste, para que a gente consiga se planejar, né, para estar atendendo as demandas que chegam, sejam através de centros acadêmicos, né, seja através de estudantes, ou através de pós-graduação, de egresso, né. Eu queria só complementar a questão da eleição, não sei se está muito barulho aí, da eleição de sede organizadora, né, do Erefil do Nordeste em 2027. Então, é bom que vocês já comecem a pensar. A minha ideia aqui, que eu gostaria de falar, que o evento pudesse acontecer em outro estado que não fosse a Bahia, né? Pode acontecer na Bahia, mas seria interessante acontecer em outro estado, porque outros estudantes poderiam participar. Então, já fiquem aí vendo, né, uma forma de participar nessa eleição, de colocar a universidade, por quê? O centro acadêmico que a proposta, né, ela pode ser colocada em votação. Então, quanto mais centro acadêmicos, melhor. O primeiro mais votado, né, nessa eleição sai como sede organizadora, então a gente vai aprovar um regimento para que essa comissão e essa sede organizadora tenham um prazo para dar respostas, né, seja 2 meses, para dar algumas respostas, porque se não houver resposta, aí o segundo lugar seria o plano B, já estaria em paralelo, né, tentando viabilizar o evento. Então,
já deixar em alerta a segunda entidade, né, o segundo colocado, no sentido de sediar o evento. Porque é importante o evento acontecer em uma universidade cujo centro acadêmico, diretório acadêmico, ou núcleo de filiados seja filiado, né, realmente. Porque aí a gente consegue cobrar o estatuto, a gente consegue também que com que esses filiados nessas entidades ou núcleo de estudantes cobrem da gestão o cumprimento do estatuto. A gente consegue transparência na prestação de contas, que é pauta de hoje também, né? Então, a gente precisa organizar no sentido de que as entidades precisam ser filiadas, né? Se filiarem, vai ter oportunidades para se filiarem ao longo do tempo. Até o Enefil também tem a sede organizadora do Enefil para ser votada. Então, o requisito de ser filiado é justamente a gente ter conselheiros e esses conselheiros deliberar em conjunto com peso de voto. Então, para ter harmonia na organização do movimento estudantil de filosofia, a gente precisa, pelo menos, ter algum tipo de organização. Então, a gente tem um Conselho Nacional, que é um órgão fiscalizador, como se fosse um vigia. A gente tem um Conselho Regional, que é o que está acontecendo hoje, que também é um órgão fiscalizador, deliberativo, na região Nordeste, né? A gente colocou em votação aqui os centros acadêmicos filiados. Tem peso de um voto, né? Através de seus conselheiros. A gente também está tentando regulamentar, formalizar, na verdade, né? Os conselheiros que já estão presentes. Então, foi enviado uma ata para as entidades aqui presentes, já para mandar essa ata preenchida urgentemente para que no dia 13 de junho a gente consiga aprovar o regimento interno, porque até o momento a gente está sem o regimento interno do Conselho Nacional, do Conselho Regional também, mas a gente vai primeiro aprovar o Conselho Nacional, né, previsto já no Cobrefio, nosso plano de ação, de ter esses regimentos aprovados, porque a gente ainda está em experiência. A gente reativou a entidade agora, do Movimento Estudantil de Filosofia, com outro novo nome, que agora é uma federação, mas era uma associação fundada em 2008, que, sendo fundada em 2008, mas tem antecedente que vai de 1982, 83, que foi quando surgiu o primeiro encontro nacional de estudantes de filosofia. Então, é mais nesse sentido de já sair daqui um encaminhamento de que, veja, a minha universidade pode sediar esse evento? Esse evento pode acontecer em uma época que esteja em férias escolar, para uma escola, né, sediar o evento, né? Mas nesse sentido mesmo, já para deixar a provocação, para a gente não chegar na Assembleia e não posta, né, não ter nada para a gente votar. Então, seria meio que uma Assembleia sem deliberação alguma. Então, a gente já precisa, já está maturando essa ideia de que precisa ter centros acadêmicos que coloquem seus nomes para ser votado, que receberão ajuda da gestão, que será eleita, né, no Cobrefio, diferentemente do diretório acadêmico da UFES, né, que teve apenas alguns meses, essa deliberação na Assembleia vai dar, assim, uma folga a mais, né, que é um ano depois que vai acontecer o próximo Erefil, né, e isso respeitando ali o espaço para não ser um Erefil e acontecer o esvaziamento do Enefil. Então, é bom respeitar também esse espaçamento entre um evento e outro, para nenhum e nem outro ser esvaziado. E pensem também, né, em colocar sua universidade também para o encontro nacional. É importante também que o evento saia do Nordeste, mas se for apenas centros e entidades do Nordeste, a gente vai ter que colocar o evento no Nordeste novamente. Mas é importante fazer esse rodízio aí, né, entre as regiões, talvez ir lá para o Sul, a gente não tem nenhum centro acadêmico filiado, mas talvez possamos ter um núcleo de filiados que coloque, né, a proposta, mas aí isso aí a gente delibera no órgão soberano ali, no Enefil, que é o Cobrefil, que não é pauta agora, né? Só estou dando essas ideias para a gente estar aí já pensando em organizar essa assembleia
regional. Obrigado, Vinícius, pela fala. Mais alguém tem alguma coisa a falar inicialmente? Podem levantar a mão, aí eu dou espaço para vocês. Lembrando, pessoal, a questão das submissões. Teve algumas pessoas com dúvida, né, no privado, que eu acho que provavelmente não estão por aqui. Mas, por exemplo, normalmente nossas submissões elas estão vinculadas à inscrição no evento, lá pelo Event 3. Aqueles centros acadêmicos ou pessoas que precisam de, por exemplo, carta de aceite o mais rápido possível, ou precisam de algum documento formalizando o evento, por exemplo, a gente já tem a programação, mas precisa de uma carta de convite para o centro acadêmico participar. Tenta entrar em contato com a gente, porque a gente consegue fazer essa carta, a gente consegue viabilizar um ofício, pedir uma reunião com o colegiado, com outro órgão, junto com o centro acadêmico de vocês, né, que a gente vai fazer uma reunião com o colegiado de vocês, sem vossas presenças. Você tem que estar contatando a gente, porque se a gente não souber o que vocês estão precisando, a gente não consegue marcar reunião, mandar ofício, mandar um convite, mandar coisas do tipo. Então, a gente precisa muito, muito mesmo escutar vocês aqui, ou se as dúvidas surgirem após, lá no grupo mesmo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros. Então, a gente está precisando escutar mesmo o que está ocorrendo, quais são os trâmites, o que está parado ou não. Por exemplo, essa semana, acho que vocês acompanharam lá no grupo do Erefeio, e uma moça de Conquista, se não me engano, ela é de Valência, alguma cidadezinha assim de Conquista. Ela é de uma universidade privada. A universidade privada ainda não está vendo se vai ou não. Então a gente pediu para marcar uma reunião, né, com essa universidade privada. Ela apontou que tinha alguns problemas técnicos e afins. A gente pediu para ver uma reunião com eles para a gente poder ver como que as universidades privadas elas podem ir para o evento. Por exemplo, universidade privada vai dar ônibus? Não vai. O que que a gente consegue fazer? Ela é de Conquista. Conquista a gente tem a UESB. Será que o ônibus da UESB, mesmo sendo da universidade, ele pode levar outras pessoas? Se não pode, a gente consegue ver com o sindicato, enfim, sindicato dos professores, prefeitura, demais órgãos, né, e entidades, se podem ou dar o ônibus ou custear pelo menos as passagens ou a própria inscrição do evento. Então, ela trouxe para a gente, depois me chamou na privada, a gente conversou, ela apontou algumas questões. Então, se a gente não sabe dessas questões, a gente não tem como um parâmetro para a gente poder tentar solucionar ou entrar em contato com alguma entidade junto com vocês, né, para vocês poderem ter a legitimidade, né, que estão falando de um evento que realmente vai acontecer, que tem pessoas organizando de outros lugares. Então, a gente precisa desse momento de escuta. Sobre as submissões ainda, tem uma universidade, eu não sei se é a UEMA, não me recordo, foi na última reunião. Ela estava precisando de carta de submissão, antes de se inscreverem no evento, porque eles queriam ver se conseguiam a verba para depois se inscrever no evento. E a gente pediu a seguinte questão: a gente consegue fazer uma carta de aceite, a da UFMA, perdão, obrigada, Mariana. A gente consegue fazer uma carta de aceite provisória para vocês poderem utilizar para solicitar ônibus, solicitar verba, solicitar algo do tipo. O que que a gente precisa para a gente fazer essa carta de aceite provisória, que não serve no dia do evento, porque vocês têm que estar inscritos no evento para poderem realmente apresentar tais trabalhos. Então, a provisória é mais para vocês solicitarem coisas dentro da universidade. O que é que precisamos? Precisamos de uma lista. Universidade tal, com alunos tal, nomes dos trabalhos tal. Com isso, a gente consegue fazer essas cartas provisórias, que aí vocês já conseguem solicitar, ó, foi aprovado, quero solicitação para auxílio transporte, alimentação, custear a própria ida para o evento ou a estadia no evento. Então, a gente precisa e pode fazer isso para vocês com essa carta provisória, mas aí a gente precisa saber de vocês como que tá essa questão da submissão. Já fizeram, não fizeram, estão em dúvida se vão sem alimentação e sem alojamento, ou com alimentação e alojamento, a gente tem que saber como que vocês estão se organizando para a gente poder tentar resolver essas questões. Vinícius, pode falar. Na verdade, eu queria perguntar para Mariana, não sei se ela consegue
se não conseguir digitar. Como é que está essa questão da organização? A gente recebeu algumas submissões, né, da Federal do Maranhão. A gente queria saber se tem prazo para a gente responder, para a gente dar o retorno dessas cartas de aceite, né, que a gente está recebendo, está colocando para a comissão científica e assim libera a carta de aceite. Então, se tem algum prazo, como é que está funcionando aí essa questão do Maranhão? Porque a gente já está dando a carta de aceite para as pessoas do Maranhão que solicitaram, né? Então, já está acontecendo esse movimento, mas queríamos saber se tem algum prazo, se é urgente, como é que funciona isso aí. Não tem um prazo fechado, gente. Boa tarde, sou Mariana Redondano, estudante de filosofia da UFMA, na Pesquisa Acadêmica. Não tem um prazo fechado ainda, não foi fechado, mas eu fui incrivelmente muito bem recebida pela Soares na questão do ônibus, mas o que me falaram foi, organiza aí o ofício com as submissões, com as inscrições, e manda para a gente o quanto antes, o mais rápido possível, para poder a gente conseguir, até agosto, liberar esse ônibus. E aí eu estou pressionando o pessoal para submeter logo e mandar para a carta de aceite para colocar no ofício. Acho que alguns ainda não receberam a carta de aceite, alguns outros sim, poucos desses já submeteram. Eu estou com uma dificuldade de ter uma noção de quantos estudantes a gente tem verdadeiramente, porque eu percebi só um instante. Eu percebi a falta de movimentação, com todo perdão, acho que a Arthur deve estar aqui, da UEMA, né? E eu tentei abraçar e juntar os dois. E aí acaba que em um grupo do WhatsApp com mais ou menos acho que 30 pessoas, é meio difícil saber quantas são da UFMA, quantas são da UEMA, a gente pergunta, poucos respondem, coisas do tipo, mas a gente está com uma média, estou contabilizando com o Maranhão, mais ou menos 30 pessoas, e aí é sofrer para obrigar ele a submeter, porque eu acho que a pressão não é nem devolver a carta de aceite, mas o pessoal submeter, porque tem muito mais gente para participar. Qualquer coisa pode perguntar. Então, para agilizar, eu acredito que você poderia fazer uma lista de nomes de pessoas que estão interessadas e já saber se já submeteu, se não submeteu. Se é necessário todo mundo submeter, e eu vou ter que procurar aqui o carregador para descarregar. Se for necessário todo mundo submeter, aí você envia o nome da pessoa, o título da submissão e o e-mail da pessoa, que aí a gente consegue fazer a carta de aceite, né? Mesmo que ainda não tenha um resumo. Entendeu? Que a pessoa pode apresentar ou não pode apresentar, porque aí fica a critério da inscrição e a disponibilidade mesmo, né? Por exemplo, tem gente que pode se inscrever e ficar tímida e não conseguir apresentar. O evento é justamente para a gente perder a timidez e se ingressar no campo de pesquisa, né? Mas a gente não pode ficar segurando na burocracia, né, das coisas para que as pessoas consigam participar, que a participação é o mais importante, porque além de ser um evento acadêmico, é um evento cultural e político, né? Então, é interessante a participação da maioria dos estudantes que possam estar participando. Então, você pode estar fazendo essa lista aí, pode fazer um grupo, se não tiver um grupo, faça um grupo no WhatsApp. Aqui em Sergipe a gente fez isso. Em outras regiões também está fazendo isso. Outras regiões, outras universidades. E agilizar, porque se não tiver o resumo, a gente pode ir aceitando o resumo conforme for feito a inscrição, entendeu? Primeiro a gente precisa das condições materiais, aí depois a gente vê, investiga aí como é que podemos fazer para estar avaliando esses resumos que forem entregues posteriormente. Mas acredito que o título do resumo, né, o e-mail da pessoa, o nome completo da pessoa, a gente já consegue emitir alguma carta provisória, né, de aceito, que aí depende da inscrição e depende do resumo, porque a gente pretende colocar esses resumos em um caderno de resumo. Exatamente. Uma outra questão foi colocada no grupo ontem também. Teve uma pessoa que perguntou se poderia submeter um resumo com mais de um autor.
Em alguns casos, assim, o que eu sugiro é que sim, porque como o próprio Vinícius falou, tem gente que quer ir para o evento, mas ainda tem aquela vergonha de apresentar trabalho, fica tímido. O evento é para tirar essa timidez, que vai estar só a gente da filosofia mesmo, para a gente se conhecer bastante. Mas para uma questão, né, burocrática da própria universidade, que só deixa ônibus, auxílio viagem e afins, para quem vai apresentar o trabalho, e às vezes, por exemplo, aqui na UESC, não é nem para quem está inscrito para assistir o evento, é para quem está inscrito para apresentar trabalho. A gente não consegue ônibus para ser apenas ouvintes. Podem fazer nessa modalidade, escreve um resumo, aí o colega, eu queria muito ir para o evento, mas não quero apresentar e tal, mas quero ir para as oficinas, enfim. Coloca o nome desses coleguinhas no próprio resumo, e aí a pessoa depois faz a inscrição, para poder ganhar os demais certificados, né? Como de ouvinte, de oficina, mini curso e afins, mesmo que não apresente, ou ganhar também o próprio certificado, caso tenha contribuído ali, né, com o trabalho do resumo e tal. Aí vai de cada pessoa, né, e da organização de vocês aí. Porque, por exemplo, a gente do PIBID, a gente foi para Sergipe, no evento nordestino, no começo do ano passado, se não me engano, foi desse ano. Acho que foi do ano passado. Foi do ano passado. E a gente levou quase 30 pessoas do nosso PIBID. Acho que foram umas 22. E aí a maioria dos trabalhos eram trabalhos em duplas ou trios. Então nem todo mundo apresentava. Às vezes o trio ficava ali na mesa, um falava, outro não falava, ou os três apresentavam, enfim. Ficava essa questão de organização para todo mundo conseguir ir. E todo mundo, pelo menos aqui da UESC, nesse evento, conseguiu verba, auxílio transporte e auxílio para ficar em algum local. E aí a gente conseguiu um local lá, foi uma pousada, se não me engano, e a gente ficou durante o evento, porque nesse evento específico não tinha alojamento. Mas aí é uma possibilidade também. Escrever o resumo e colocar o nome dos coleguinhas. E aí a gente consegue também. Não sei se é a mesma coisa aí na universidade de vocês, mas na nossa inscrição para meramente ouvinte, não consegue ônibus, ou quando consegue, não consegue valor de estadia. Então, analisar as dinâmicas das universidades de vocês, para poder ver como que a gente consegue fazer isso. Alguém mais tem alguma pergunta sobre programação, inscrições, submissões, dúvida, o que que a gente pode fazer? Mandar alguma coisa para alguém, marcar reunião? Alguém? Enfim, vão levantando as mãos. Nosso... Matheus, Pode falar. perdão, só para dar acho que uma ideia que eu tive com os calouros, porque muitos calouros tiveram interesse, mas muito poucos já têm outra graduação, né? São muito novos, então ainda não sabem como fazer um trabalho acadêmico. E justamente para estimular, eu incentivei eles a tentar fazer dupla com algum veterano, né? Para apresentar trabalho. Eu acho que fica aí a ideia. Para muita gente que quer levar, que tem calor, aí, muita gente que o calor fala, olha, eu não sei fazer um artigo ainda, eu não sei o que pesquisar ainda. Fala, dá a ideia de juntar com um veterano de uma área que o escalor goste, um grupo de estudos, e faça um artigo para submeter, para ter mais submissões, né? Para não ficar lá com isso. Sim, sim. E nem precisa, às vezes, ser o próprio artigo. Pode ser uma pesquisa, um trabalho que apresentarem em uma disciplina. Apresenta pra gente. Então, leve uns coleguinhas. A gente também tem calouros que estão interessados no evento, só que estão tipo assim, como que é esse resumo? Como que faz? O que que se fala? Qual o tempo de apresentação? Isso. Muitas dúvidas do Uma tipo. coisa, pode falar. Pode dizer. Não, pode falar. Uma coisa, muitas vezes que eu passo em sala, falando do Erefil, falando das condições de trabalho, muita gente falou, tipo, meu Deus, fazer um trabalho para o Erefil. Acho muito bom, assim, repetir 1000 vezes o que tu acabou de falar. Pode ser um trabalho que a gente fez para uma cadeira. Né? Aqui na UFMA, pelo menos, tem cadeiras com antropologia filosófica, estética, que os professores não pedem um autor específico, pede o modelo ou o tema
em qualquer autor ou em qualquer corrente filosófica. Então, quem está pelo menos no quarto período tem uma gama aí de artigos guardados que dá para ser utilizado. Eu acho que reiterar isso, né, o pessoal não ficar com aquele medo de, meu Deus, ter que fazer uma coisa nova, né? Dá para aproveitar. Exatamente. Por exemplo, o pessoal aqui do PIBID, além de apresentar trabalhos, por exemplo, estão pesquisando algum autor, alguma ferramenta nova, didática, afins, apresentam muito tipo de trabalho de. Eu esqueci a palavra, mas é alguma coisa de experiência no PIBID. Relato de experiência. Muita gente aqui submete trabalhos ou de relato de experiência, ou de algum mecanismo, alguma atividade, alguma dinâmica didática que estão empreendendo nas suas escolas, algum projeto. Então, eles vão apresentar como que esse projeto foi elaborado, como que foi construído, como que foi executado numa escola. E é interessante que os outros também falam, ó, nossa, muito bom. Por exemplo, de novo, em Sergipe, a gente foi para apresentar pelo PIBID. A gente apresentou, além de relatos de experiências, que a gente fez vários, por exemplo, tinha gente com tinha, por exemplo, eu estava em 2 equipes diferentes. Uma eu queria apresentar relato de experiência, a outra a gente foi apresentar um projeto que a gente aplicou na escola, como a Olimpíada de Filosofia, Correio Filosófico, entre outras dinâmicas, e a gente acabou conhecendo muitas atividades que as outras universidades presentes estavam fazendo. A gente falou: "Nossa, interessante, a gente pode trazer isso para nossa". Então, esse tipo de atividade também dá para ser feito. Então, não é tipo, ai meu Deus, é um evento, é um encontro regional, é um encontro nacional, tem que apresentar algo, uau. Não, gente, se você tem uma pesquisa de um IC, de um grupo de estudo, do seu próprio TCC, para quem já está finalizando, de um artigo, um trabalho que foi apresentado em algum lugar, eh, um relato de experiência, uma metodologia didática, enfim. Por isso que nossa gama de temas é bem diversificada, exatamente porque você consegue trabalhar com muitas coisas. Então não fiquem presos a: "Ah, eu tenho que apresentar o trabalho, eu tenho que escrever o artigo para apresentar". Se você tiver algo, apresenta, se você não tiver, ou cola com um coleguinha para poder subir para o evento e conhecer, perder aquela timidez e tal, isso também é importante. Eu sei que a maioria daqui da gente, os primeiros trabalhos apresentados na universidade, a gente travou e enfim. Acontece muitas coisas que vocês bem sabem, mas para a gente perder essa timidez, a gente precisa estar nesses espaços. Mesmo que não apresentando, a gente sente o ambiente e na próxima a gente já começa a falar de pouco em pouco. Por isso, quando as atividades propostas são rodas de conversas, rodas formativas, que é para a gente poder dizer do nosso cotidiano, quais são as dificuldades que eu tenho aqui, por exemplo, no PPC de Filosofia da UESC, como que está o PPC de vocês? Como que tá as atividades, como tá as disciplinas, as cadeiras, então a gente vai ter rodas de conversa também para isso. Então, não fiquem presos naquele trabalho engessado. Essa é só uma sugestão. Alguém tem mais alguma questão? E eu já abro já para a terceira pauta, né, que é a escuta e organização das caravanas, que a gente quer saber como que está as caravanas de vocês. Já tem algo certo, não tem? O que está precisando? Como que a gente pode ajudar? Eu como, o coordenador regional e o próprio Vinícius, né, a nível nacional, né, da federação, como que a gente pode estar ajudando vocês nesses quesitos. E aí a gente precisa escutar de vocês quais são as demandas, porque desculpa, porque assim a gente consegue tentar resolver o mais rápido possível. E aí eu deixo aberto aqui para vocês poderem falar um pouco, se já está tudo ok, enfim. Tragam as questões, por favor. É isso. Ó, não tendo questões inicialmente, a gente temos todas as redes sociais possíveis, e-mail, Instagram e WhatsApp. Se aparecer alguma demanda, alguma coisa, entre em contato comigo. Pode ser no privado, pode mandar áudio, podem ligar, meu celular fica no silencioso, então eu só vou conseguir ver a ligação depois, se for algo urgente.
E aí podem mandar tanto no grupo, tanto no meu privado, que a gente vai tentando resolver as questões. Vou abrir aqui o site rapidinho para a gente ir para nosso último momento de pauta, que é prestação de contas, para poder ver como que tá, inscrições e afins, para a gente poder conversar um pouco e deixar aqui a par de vocês como que a gente está nesse processo. Enfim, vou compartilhar a tela. Tarará, compartilhar o. Vocês conseguem me escutar? Que eu cliquei em alguma opção aqui que eu não sei se meu áudio saiu. Eu tô ouvindo. Ah, certo. Ó, como prestação de contas, atualmente a gente tem 65 inscritos. A gente está com uma arrecadação, né, dessas inscrições no valor de R$ 2.229,30. A gente está com 43 submissões, sendo elas tanto de comunicações quanto de oficinas ou algo do tipo. Algumas inscrições são conjuntas, como eu falei, né? Elas podem ser feitas, por exemplo, a submissão e logo abaixo ali uma proposta de oficina, uma proposta de uma mesa de debate, o que vocês quiserem propor. Ou caso não queira fazer aqui essa questão de propor mesas e afins, que a gente tem um momentozinho ali na nossa programação, de fazer umas rodas formativas, né, para a gente poder conversar sobre as questões de luta das nossas universidades, podem ser também mandar sugestão no WhatsApp, mas a submissão específica a trabalho é pelo evento. A gente avaliou 24 submissões, algumas a gente, além dessas, né, a gente mandou a carta de aceite provisória, estamos terminando de encaminhar, então quem estiver nessa situação pode estar enviando, que a gente vai encaminhando também. Depois, ao se inscrever no evento, vocês podem também estar mandando a oficial para a gente poder estar ali fazendo o aceite e colocando na programação de horários quem vai apresentar em que sala, coisas do tipo que a gente precisa da inscrição oficial para poder dimensionar a quantidade de sala, a quantidade de apresentação por dia, que a gente tem 2 turnos do evento para apresentação do trabalho. Se salvo engano, é quarta-feira à tarde e quinta-feira à noite, tanto por presencial quanto por remoto. As submissões avaliadas foram 24, esse final de semana, no caso, amanhã, a gente da comissão científica vai estar avaliando, né, as submissões, vendo se estão naquela forma, né, do resumo de apresentação, tudo ok. Lembrando que nossa intenção aí para os cadernos de resumos, na hora da inscrição, tem a opção lá de vocês colocar se você quer que seu resumo vá para o caderno de resumos ou não. E aqueles que vão para o caderno de resumo, caso o seu resumo aponte alguma questão específica, de, enfim, alguma questão específica, por exemplo, o tamanho do resumo. Para ser apresentado, a gente tem que entender o propósito do seu resumo. Se for um resumo pequeno demais, e a gente não colocou uma quantidade ali, do tamanho do resumo, a gente não entende se ele está completinho ali. O que seja completo, apresentação do problema, objetivo, metodologia, se tem resultado, se não tem resultado, se tem uma possível conclusão ou não. Essas questões, iniciais, palavras-chave, título, enfim. E aí se tá ali nas normas que a gente pediu, que se não me engano é Arial Times 12, texto ajustado, essas questões do tipo. E aí a gente pega, devolve, e a gente não devolve por aqui, a gente aceita as avaliações que estão no nosso padrão, as que não estão, a gente vai estar mandando mensagem para vocês, ou via e-mail, ou via WhatsApp, caso a gente consiga identificá-los no momento da inscrição, para poder dizer o que está faltando ali, para a gente poder, caso. E isso é no quesito, se a pessoa quiser que vá para o caderno de resumos depois, né? Basicamente é isso. Lembrando que a gente tem uma virada de lote, se não me engano, essa última virada de lote,
que a gente tem. Eu vou abrir aqui novamente para vocês poderem ver os valores. E eu abro para ver se tem mais alguma pergunta, algo do tipo. Ó, lembrando, vou falar das inscrições e valores que não modificam durante a programação. A inscrição de graduandos não modifica sem alojamento e alimentação, ela vai ficar no valor de R$ 37,00. A de pós-graduando sem alimentação e alojamento é fixa até o dia 11 de agosto, a R$ 47,00. Pós-graduandos com alimentação e alojamento, não, essa modifica, perdão. Professores de educação básica em alimentação e alojamento, valor fixo até dia 11/8. Professores de universidades profissionais, sem alimentação e alojamento, também não modifica, R$ 77,00 aqui, perto do evento. Já a mesma condição, com alimentação e alojamento, vai para 260. Estudantes de educação básica, até o dia 10 do mês que vem, não modifica, é grátis. E a participação remota e virtual, as inscrições vão até dia 10 do mês 7. Por que até o mês 7 e não até o mês do evento? Porque a gente precisa se organizar nas participações virtuais, quantidade de salas, enfim, toda aquela programação para a gente poder se organizar, para a gente ver quantas salas do Meet, por exemplo, a gente vai conseguir por apresentação. Quantas salas a gente vai ter que abrir, enfim, essas questões do tipo. Já sobre as inscrições que mudam amanhã, a gente tem de graduandos filiados, está no valor de R$ 87,00, com alojamento e alimentação. Graduandos que não são filiados, está no valor de R$ 90,00. Pós-graduandos com alimentação e alojamento está no valor de R$ 127. Professores de educação básica com alimentação e alojamento, R$ 177. E professores de educação básica sem alimentação e alojamento, no valor de R$ 57,00. Eu acho que essas são nossas questões. Eu vou abrir aqui agora para vocês, se tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa em aberto, alguma proposta, enfim. Esse é mais um momento onde a gente encerrar e ir para os encaminhamentos finais, dessa reunião. E aí tá aberto para se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, esse é o momento. Pode falar, Vinícius. Já estamos em o que ocorrer? Ou não? A gente foi para a prestação de contas e aí eu perguntei se alguém tem alguma dúvida. Não tendo dúvida sobre prestação de contas ou algo que eu mostrei agora, a gente pode entrar agora para o que ocorrer, para a gente finalizar as informações finais. Pode falar, Vinícius. Bom, no que ocorrer, agora no mês que vem, no início, a gente vai levar delegados para o CONEG, né? Eu estou como titular e Azrael como suplente. Então vamos tentar ver, né, se a gente consegue mobilizar as entidades em torno da filosofia e sociologia e essas tramitações que estão acontecendo. Um evento que vai acontecer no dia 6, online, sobre filosofia brasileira, as inscrições estão se encerrando, vai ser dia 6 às 16 horas, e dia 13 a gente vai ter o Conselho Nacional, então é importante a presença de todos aqui, né, principalmente as entidades, para a gente ter quórum de aprovação aí do regimento interno do nosso conselho. Acho que o que ocorrer, só tenho isso para falar. Enfim, caso alguma entidade tenha alguma coisa a dizer, esse é o momento. Eu só vou fazer os repasses finais aqui do que a gente teve na reunião. As submissões, elas foram aprovadas para serem até o final do mês que vem, prazo último.
caso alguém tenha alguma ideia de oficina ou de mini curso, podem fazer uma única inscrição lá no site, ou caso ainda não possam fazer a inscrição, né, porque tem a questão de pagar e afins, vocês podem propor, né, via e-mail, tais oficinas e tais mini cursos para a gente poder adicionar a programação. Uma outra questão é sobre, a gente vai ter essa reunião, né, para poder aprovar o regimento que o Vinícius falou. Logo após ela, não sei quantas semanas depois, se não me recordo, e se não me engano, é no final de junho, a gente vai ter uma reunião para a gente poder definir o edital do Edefil, o estatuto, na verdade, para a gente poder delimitar ali as questões sobre votação, como vai ocorrer o nosso Edefil, como que vai ocorrer as votações finais. Então, também é importante as universidades e os centros acadêmicos estarem presentes, porque os centros acadêmicos aqui têm direito a voto e a voz, então vão estar lá ajudando a compor ali como que vai ser esse regimento para a eleição do próximo Edefil 2027. Mas aí, quando estiver perto, a gente vai falando. Mas lembrando, já vão aproveitando aí para já pensarem se querem, se não querem, quais são as possibilidades de cada universidade, ser sediadora ou não, os demais regiões, a não ser a Bahia, caso também queiram. Enfim, vão pensando, porque nesse momento, quando a gente for marcar essa plenária para debater o edital, a gente vai debater todos os quesitos que precisam para a chapa poder se inscrever, poder apresentar lá na plenária final, seu projeto e ser votado no final. Então, é bom todos já começarem a pensar, caso queiram, e que estejam presentes nessa reunião, que ainda vai ser divulgada a data, mas mês que vem, possivelmente lá para o finalzinho, para São João, para a gente poder discutir esse estatuto sobre a própria eleição que a gente vai fazer durante o evento. Além disso, lembrar, se tiverem alguma dúvida, mandem para a gente, ou no grupo, mandem no meu privado, mandem no e-mail, mandem no Instagram, para a gente poder estar tirando as dúvidas e tentar encaminhar, como as entidades aqui não falaram de o que estão precisando, de submissão, organização de caravanas, coisas do tipo, fica-se a priori entendido que até então não tem nenhuma questão. Caso tenha, e venha a ter, entre em contato com a gente para a gente poder solucionar o mais rápido possível. Eu acho que a UESB não está presente, eu vou marcar uma reunião com eles, que eles pediram uma reunião. Tem outras universidades também que pediram reuniões para poder ajudar, ou marcar reunião com o próprio colegiado, ou órgãos ou entidades da própria universidade, para poder falar um pouco sobre o evento, então podem estar marcando também, para a gente poder estar marcando esse encontro, tirando as dúvidas e apresentando o próprio evento. É basicamente isso. Eu vou fazer a relatoria depois do que aconteceu aqui na reunião e passo para vocês. E é isso. Eu deixo aberto aqui se alguém tiver mais algum informe, mais alguma questão, senão a gente finaliza a reunião. Boa tarde, gente. Matheus, essa reunião da UESB, tu pode me passar o dia, por favor? Eu quero participar. Eu espero que eu não esteja trabalhando, né? Mas aí eu dou um jeitinho. Certo, certo. Eles tinham marcado semana passada, acabaram que desmarcaram. Aí eu pedi para entrarem aqui, eu não vi ninguém aqui da UESB. Mas eu vou remarcar com eles. Tem uma outra universidade privada de Conquista também pediu uma reunião para poder falar sobre o evento, ver questões de caravanas. Então, quem precisar, entra em contato que a gente marca esses momentos para a gente poder apresentar o evento, tirar dúvidas e tentar selecionar, não, solucionar questões. Massa. Eu entrei em contato com eles também, mas acabou que eu não tive um retorno. E aí a minha noiva é de lá, ela submeteu, acho que já submeteu, né? Porém, ela não é de filosofia, ela é de biologia. E aí eu quero participar também, porque aí ela provavelmente vem com esse pessoal aí. Valeu.
Ótimo, ótimo. A gente tenta organizar a caravana e a gente provavelmente vai via DCE, né, para ver o único ônibus, já que tem mais de um curso dentro da universidade querendo descer. É isso, pessoal. Sem mais nenhuma questão, sem mais nenhuma dúvida, agradeço a todas as entidades aqui presentes e as pessoas que estão aqui até o momento. Qualquer coisa, lembrando, entre em contato com a gente. E é isso. Eu declaro a reunião encerrada, no dia 30 de maio, às 17h34. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigada, boa tarde. Até.